Olá, bom dia, muita luz, muita paz a todos, queridos e amados irmãos. Quanta alegria estarmos aqui novamente, muita alegria de podermos nos conectar com a palavra do Cristo, de poder, na manhã de domingo, explanar esse evangelho, que é o evangelho do Cristo. Evangelho esse proporcionado pelo Lar Espírita Casa do Samaritano, onde os trabalhadores daquela casa, dessa casa de amor, de luz, de paz, de união e harmonia, agora não mais todos os dias, agora o evangelho ficou às quartas, sábados e domingos, no mesmo horário, das 9 horas. Então, isso iniciou nessa semana. Para aqueles que ainda não estão sabendo, vou repetir. O Evangelho do Lex, Lar Espírita Casa do Samaritano, não está sendo mais ao vivo todos os dias da semana. Apenas 3 dias ao vivo. Quarta-feira, sábado e domingo. Então, quero agradecer a cada um que aqui se encontra. Quero que me dê um feedback, se o som, se a música está de acordo. Agradecer a Bianca, o Dudu, a Emanuele, a Elaine, a minha companheira de todas as horas, Serina. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não vim destruir a lei. Então, antes que a gente inicie, e aqui eu quero agradecer a direção do Lex por disponibilizar esse momento. Quero agradecer a participação de cada um. Jaqueline, Lídia. Agradecer por essa oportunidade de aqui estarmos juntos, tanto nós encarnados, como os nossos irmãos desencarnados. Afinal, nós nunca estamos sozinhos, estamos sempre acompanhados da espiritualidade superior e, consequentemente, de acordo com a nossa sintonia, porque somos energia e, igualmente, uma antena, nós podemos sintonizar vários canais esses que podem ser de espíritos inferiores, de espíritos superiores. Isso vai depender da elevação dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, da prática do bem e do amor edificante. Então, antes que a gente inicie propriamente a leitura e a explanação do Evangelho, vamos fazer a nossa prece inicial. Eu convido a todos, aqueles que se sentirem à vontade, fechar os olhos. Claro, não como ritual, apenas uma forma de nós nos concentrarmos melhor. Então, mas os que não quiserem fechar os olhos, fiquem à vontade. Nós vamos falar, aqueles que quiserem acompanhar a leitura, está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 1 e 2. Gostaria que também vocês convidassem os familiares, os amigos, para que possamos nessa live colocar da melhor forma possível os ensinamentos, os exemplos do Cristo.
Aqueles também que desejarem colocar uma jarra com água, um copo com água e ao final beber desta água que é energizada enquanto a gente está aqui nessa comunicação. Essa água é energizada pelos bons espíritos superiores e no final você pode beber a água, dividir para aqueles que convivem no seu lar. Caso sobre, pode colocar para as plantas, para os animais. E assim sobrando, ainda pode colocar na geladeira e consumir normalmente. Claro, até finalizar. Então, como falei, aqueles que desejarem fechar os olhos para que nós possamos fazer a nossa prece inicial. Pai Celestial, Mãe Maria, Mestre amado Jesus, nossos mentores espirituais, os mentores espirituais do Lar Espírita Casa do Samaritano, os espíritos bondosos e benfazejos, amigos queridos, quanta gratidão, Pai, por esse momento. Quanta gratidão, Pai, por estarmos aqui, com saúde, com o pão de cada dia, com a nossa moradia, nosso trabalho, nosso meio de transporte. Onde pedimos também, Pai, pelos nossos irmãos que se encontram enfermos nas ruas, nos presídios, nos hospitais psiquiátricos, nas casas de acolhimentos. Nossos irmãos que se encontram depressivos, angustiados, aflitos, nossos irmãos desempregados, pelos nossos irmãos que não conseguiram suportar suas provas e tiraram suas próprias vidas através do suicídio, e aos nossos irmãos encarnados que são potencializados pelas ideias suicidas, que esses irmãos possam sintonizar no canal de Deus. Sabemos que é difícil, mas não é impossível para cada um de nós vencermos as nossas adversidades, barreiras, dificuldades. Porque tudo aquilo que colhemos foi o que semeamos durante esta e outras existências. E assim, amado Mestre Jesus, te peço permissão para que possamos prosseguir com o Evangelho desta manhã. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, como havia dito, nós iremos falar sobre o capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei. Esse capítulo 1, ele é dividido nas 3 revelações, Moisés, Cristo e Espiritismo, onde hoje nós vamos nos ater ao comentário apenas de Moisés. Na próxima quarta virá aquele que falar sobre o Cristo e, a posteriori, sobre o Espiritismo. Gratidão, Nazaré, Samadá, Weline, por esse momento. Grande abraço. Que a luz do nosso Mestre amado Jesus Cristo nos envolva. Além dessas 3 revelações, tem a aliança da ciência e da religião, e instruções dos espíritos e a nova era. Então nós ficamos com a responsabilidade do item 1 e item 2. Então vamos iniciar a leitura. Item 1. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Na tradução de alguns livros é J, né? Aqui tem iota. Então, nada passará que não seja cumprido. Isso disse Jesus em São Mateus, capítulo 5, itens
17 e 18. Ele inicia dizendo que não veio destruir nem a lei nem os profetas. Os profetas, antes de Cristo, eles já afirmavam que o Messias vinha, né? Mas que aquele Messias ele seria sacrificado igual o cordeiro. O cordeiro naquela época eram sacrificados. Por isso que nós chamamos, acredito, por essa cultura católica que nós temos, o cordeiro, se referindo a Jesus, o cordeiro de Deus. Então, naquela época, os cordeiros eram sacrificados, assim como os profetas haviam dito que o Messias viria, mas ele seria sacrificado igualmente ao cordeiro. E Jesus também não veio destruir a lei, de forma alguma. Ele veio para que essa lei fosse cumprida. E que não vai passar nenhum jota e nenhum único ponto sem que seja cumprido. E aí nós vamos imaginar ou lembrar da época lá de Moisés. Claro, Moisés, ele é bem antes de Cristo, como nós falamos anteriormente. Esse capítulo 1 ele se divide nas 3 revelações: Moisés, Cristo e Espiritismo. Outra, e revelação? Revelação é tirar o véu, é mostrar, né? É revelar algo, certo? Então, esse item 1 se dá com essa explanação de Jesus afirmando que virá para não destruir a lei e nem o que os profetas haviam falado. E que tudo iria se cumprir, certo? Que era essa a missão do Cristo. Moisés. Esse é o nosso segundo item, que é falar sobre Moisés. Quem foi Moisés? Moisés foi um levita, e levita naquela época eram membros da tribo hebraica sacerdotal de Levi. Moisés, ele é mais ou menos de 1800 a 2000 antes de Cristo. E ele foi, como eu falei, um levita que foi criado na corte pela filha do faraó do Egito. Sabemos nós que o povo hebreu era escravizado, vivia em escravidão, pelo povo egípcio. E Moisés, ele recebe a missão de Deus, evidentemente. Lembremos que nada passará sem ser cumprido. Então, recebe uma missão, claro, permitida por Deus, para que ele liberte o povo hebreu da escravidão do povo egípcio. Moisés, ele também, para alguns autores, alguns historiadores, diz que ele escreveu alguns livros, dentre eles o Êxodo, que é lá no Pentateuco. Também tem o Deuteronômio, também escrito por ele, alguns outros. Estou falando do livro do Êxodo e do Deuteronômio, porque nesses livros aparecem os mandamentos recebidos por Moisés, mediunicamente, no Monte Sinai, enviado pelo nosso Pai Celestial. E Kardec, isso é história, e Kardec, tudo leva a crer, também por estudos, que ele faz essa escrita nos livros referente aos mandamentos,
copiado lá do livro do Êxodo, em seu capítulo 20. E onde também tem uma organização lá no Deuteronômio, lá no, salvo engano, no capítulo 5. Outros autores falam também que quem organizou, após, claro, Moisés receber, foi Santo Agostinho. Mas nós não estamos falando aqui no nosso querido irmão Agostinho. Então, esse segundo momento era falar de quem era Moisés, quem foi Moisés. Então vamos continuar a nossa leitura no item 2. Na lei mosaica há duas partes distintas: a lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, decretada por Moisés. Uma é invariável, a outra, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo. Então, quando Moisés recebe mediunicamente as leis de Deus, os mandamentos, lá no Monte Sinai, né, essa lei ela é invariável, ela não muda, certo? Consequentemente, no Livro dos Espíritos, é perguntado por Kardec, na questão 614, que se deve entender por lei natural. A lei natural, aí a resposta dos nossos queridos irmãos superiores. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Olha aí, meus irmãos, meus queridos amigos, olha aí. Quando a gente se afasta das leis divinas, nós somos infelizes. Por isso que eu sempre falo, se Deus permite que temos riqueza material, então não é uma coisa ruim, mas nós temos que saber trabalhar com essa riqueza. E quando a gente nos afasta das leis divinas, que é a lei de Deus, a gente está no caminho da infelicidade. E na questão 615, Kardec pergunta: a lei de Deus é eterna? E os espíritos respondem: é eterna e imutável, como o próprio Deus. Ou seja, essas leis são eternas e não se muda. E ele faz mais uma pergunta: será possível que Deus, em certa época, haja prescrito aos homens que noutra época lhes proibiu? Resposta dos espíritos superiores: Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis, por imperfeitas. As de Deus, essas são perfeitas. A harmonia que reina no universo material, como no universo moral, se fundem leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Então, consequentemente, quando ele diz aqui que a lei, as duas leis, a recebida por Moisés de Deus através de sua mediunidade, e a lei que Moisés institui, essa é mutável, essa pode ser mudada a qualquer momento, e que foi criada àquela época porque as pessoas ainda eram muito ignorantes, ainda não entendiam. E Moisés cria essas leis na matéria e diz que foi também, e claro, orientação de Deus, mas ele é quem faz essas leis, é o homem, não é a lei de Deus. Como naquela época os povos eram ignorantes, não entendiam,
A lei era de acordo com os costumes e o caráter daquele povo, daquela época. Seguindo a leitura, a lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. Primeiro, eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima do céu, nem embaixo na terra, nem do que quer que esteja nas águas sobre a terra. Não adorareis e não lhe prestareis culto soberano. Não, o segundo, não pronunciareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Terceiro, lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Quarto, honrar a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Quinto, não mateis. Sexto, não cometeis adultério. Sétimo, não roubeis. Oitavo, não presteis testemunho falso contra o vosso próximo. O nono, não desejeis a mulher do vosso próximo. E o 10º, não cobiceis a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu asno, nem qualquer das coisas que lhe pertençam. É de todos os tempos e de todos os países essa lei, e tem, por isso mesmo, caráter divino. Todas as outras são leis que Moisés decretou, obrigado que se via a conter, pelo temor, um povo de seu natural turbulento e indisciplinado, no qual tinha ele de combater arraigados abusos e preconceitos adquiridos durante a escravidão do Egito. Para imprimir autoridades às suas leis, houve de lhes atribuir origem divina, conforme o fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem precisava apoiar-se na autoridade de Deus. Mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar criaturas ignorantes, em as quais ainda pouco desenvolvido se encontrava o senso moral e o sentimento de uma justiça reta. É evidente que aquele que incluíra entre os seus mandamentos este: não matareis, não causareis dano ao vosso próximo, não poderia contradizer-se, fazendo da exterminação um dever. As leis mosaicas, propriamente ditas, revestiam, pois, um caráter essencialmente transitório. Então, este último parágrafo lido é exatamente a explicação onde Moisés recebe mediunicamente as leis de Deus, esses mandamentos, e ele decreta a lei para aquela época. Até porque era um povo indisciplinado, turbulento, né? E esse povo ainda era arraigado a abusos e preconceitos adquiridos quando ainda eram escravos no Egito. E Moisés, para que ele colocasse essas leis, não as leis de Deus, mas a lei que ele decreta em vigor, ele teve que colocar como fosse, vamos assim dizer, um Deus terrível, certo? Para impressionar aquelas criaturas que ainda eram ignorantes e também poucos desenvolvidas, tanto no moral como no sentimento de justiça. Então, o que acontece? Esse povo, evidentemente, vem, através desse decreto, vamos colocar, das leis instituídas por Moisés,
E quando Moisés disse que aquelas leis eram daquele Deus, consequentemente havia vamos assim dizer, um medo, um respeito para que fossem cumpridas e também para que tivesse as suas punições. E aí eu abro um parêntese. Ainda hoje, eu observo que muitos dos nossos irmãos acreditam que Deus é um ser punitivo, vingativo. E não é. Mas tudo tem o seu momento. O despertar de cada um de nós vai ter o nosso momento. Então não adianta irmos de encontro a esses irmãos que ainda acreditam que Deus é punitivo. E não é por quê? Porque tudo o que plantamos, nós receberemos. Então, se eu planto amor, eu vou receber amor. Se eu planto ódio, eu vou receber o ódio. Então, Deus, ele não é nem vingativo e nem punitivo, ele é justo. Que assim também devemos ser justos, de acordo com as leis de Deus. Como o próprio texto fala, essas leis são imutáveis. Desde quando colocadas, são as leis que nós devemos cumprir. Por isso mesmo que devemos estar de mãos dadas, cumprindo, para que nós assim possamos encontrar a nossa felicidade. Porque a felicidade, como Jesus falou, não está no ouro. Ou seja, não está nas riquezas materiais. Está nas nossas riquezas espirituais. Então não existe a contagem, vamos assim dizer, da nossa evolução se dá pelos nossos atos bons. Que nós não fiquemos apenas nas palavras jogadas ao ar, jogadas ao universo. Lembrando que nós iniciamos o nosso, vamos assim dizer, o nosso pecado quando nós começamos os nossos pensamentos. Quando eu penso em desejar, em fazer o mal ao meu próximo, a desejar algo de mal ao meu próximo, eu já estou indo contra as leis divinas. E esses 10 mandamentos, eles se resumem, eles não deixam de existir. Resume-se, e claro, isso vai ser falado pelo amigo, pelo irmão, acredito, na próxima quarta, com Cristo, quando ele resume os 10 em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, olha aí o amor. Nós só iremos evoluir com o amor. Então, nós que ainda temos as nossas intrigas com os nossos irmãos, nós não vamos chegar à casa do Pai, como Jesus mesmo fala, quando diz, quando chegares ao altar com as tuas oferendas, caso tenha alguma situação adversa para com os teus irmãos, retorna e reconcilia no caminho. O que eu costumo dizer é que esse altar é quando nós estamos no plano espiritual e retornamos no plano material e retornamos ao plano espiritual. E aí Deus, por ser justo, ele diz, olha meu filho, você vai retornar. Vamos planejar seu plano reencarnatório para que você possa fazer diferente. E como sempre digo, nós erramos ao atacado, mas Deus
por ser amoroso, bondoso, misericordioso, ele diz: filho, volta, mas paga as tuas dívidas no varejo, porque se tu fores pagar a tua dívida no atacado, não vai conseguir. Nós não conseguimos nem com poucas dívidas que nós temos a pagar. Se não, vejamos nos livros de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Então, nós não podemos, nos dias de hoje, achar que Deus é um ser terrível, é um ser vingativo, é um ser punitivo. Não. Através das nossas obras ruins é que nós somos, nós mesmos nos punimos. Então, por isso que Moisés, quando escolhido para essa missão de tirar o povo hebreu da escravidão, que era seu povo, do povo egito. E, consequentemente, mediunicamente, ele recebe as leis, os 10 mandamentos, as leis de Deus. E, consequentemente, ele decreta as leis da matéria para aquele povo da época. Olho por olho, dente por dente, que não é mais colocada em prática nos dias atuais. Mesmo ainda tendo muitos de nós que ainda acreditamos nesses Deus punitivo e vingativo. Então, que nós possamos estar cumprindo, não por medo, porque nós não devemos ter medo do Pai. Porque o Pai, nosso Pai Celestial, quer o nosso melhor. Por isso, as oportunidades. Quantas existências cada um de nós já viemos e ainda não cumprimos com o nosso plano reencarnatório? Quantas oportunidades Deus nos dá? Então, será que eu tenho que achar ou acreditar que Deus é punitivo, que Deus é vingativo? Não, de forma alguma. Por isso que devemos, quando passamos pelas nossas dificuldades, lembrar que essas dificuldades fomos nós que semeamos, que nós estamos apenas recebendo o que nós plantamos. Por isso que devemos ser resignados, ter a fé inabalável, ter a fé que existem outras vidas, acreditar que a matéria morre, mas o espírito continua. Então, meus queridos, essa é a nossa participação de hoje com a leitura do Evangelho, né, e com a explanação. Agradeço a cada um de vocês que tiraram alguns minutos do dia do domingo de hoje, do dia de hoje, para nos ouvir. E nós que falamos é que ouvimos primeiro do que vocês. Então essas passagens nos servem mais ainda. Então, agradeço pela paciência, pela companhia, por esse momento de poder falar das palavras do Cristo. Mas mais do que isso, é podermos colocar em prática os ensinamentos e os exemplos do Cristo, para que assim nós possamos encontrar a nossa felicidade. Por isso que Chico Xavier dizia que a felicidade não é deste mundo. Mas por quê? Porque nós achamos que a felicidade é apenas as das vaidades mundanas, é a matéria, é o ter. E, no entanto, é o ser que deve estar sendo colocado em cada um de nós, sermos melhores a cada dia. Antes da nossa prece final, alguns recados. A segunda-feira continua às 19 horas
as cartas consoladoras pelo nosso querido João Braga, né, às 19 horas da segunda-feira, as cartas consoladoras. Às quintas-feiras tem a palestra, a live, das 19 horas, e às 20 tem um momento de meditação também com o João Braga. A live das 19 são convidados. E a casa tem também o atendimento fraterno. Tem toda a explicação no Instagram do Lex. Não está ainda aberta ao público. Aqueles que desejarem fazer um atendimento fraterno, tem os canais de conexão para com os atendentes fraternos da casa, mas o atendimento presencial ainda não está acontecendo em virtude do que está ocorrendo em todo mundo, que é essa pandemia, e que, graças a Deus, a ciência está vencendo, certo? Com as vacinas, que nós possamos também, em bem pouco tempo, estar reunidos no nosso lar espírita. E sobre o Evangelho eu já falei, mas ratifico. O Evangelho agora será apenas às quartas, sábados e domingos, às 9 horas. Ok? Então, vamos, nesse momento, mais uma vez, nos deixar envolver por essa melodia, por essa música, onde nós escutamos a natureza, o barulho das águas de um riacho, o canto dos pássaros, para que possamos nos conectar melhor com o nosso Pai. Aqueles que assim desejarem, fechar os olhos. Amado Pai, Mãe Maria, Mestre amado Jesus, e toda a espiritualidade amiga e bondosa aqui presente, mais uma vez agradeço por essa oportunidade. Envolve, amado Mestre Jesus, com teu magnetismo, e Maria, com teu manto sagrado, todos os seres vivos, desde o reino mineral, vegetal, animal e hominal, fortalecendo e despertando aqueles irmãos que nesse momento passam por suas dificuldades, passam por suas adversidades, estão colhendo o que plantou em momentos pretéritos. Nos fortalece, amado Mestre, com teu amor, para que possamos cumprir as leis divinas, para que possamos evoluir. Sabemos que ainda cairemos, mas que nós possamos cair bem menos e com certeza evoluindo para que possamos não cair mais. Porque assim estão os nossos irmãos superiores, nos mundos felizes, nos mundos puros, onde já passaram por tudo o que nós ainda passamos, mas todos venceram com a prática do amor, com a caridade ao próximo. E assim, te peço permissão para finalizarmos o Evangelho de hoje. Queridos irmãos, aqueles que colocaram a água podem beber. Que nós tenhamos um domingo cheio de paz, de luz, de amor, de união e de harmonia. Até uma próxima oportunidade, agradecendo não só aos encarnados, mas aos desencarnados, e que o nosso Mestre nos abençoe, hoje e sempre. Meu
beijo fraterno, meu abraço fraterno, luz e paz a todos. Gratidão, gratidão, gratidão. Obrigado.